Dorival não tem alcançado resultados satisfatórios com a sua escolha de esquema tático, e eu gostaria de observar algo mais criativo em relação à abordagem dos treinadores. O Corinthians não apresentou uma performance convincente assim, como os reservas não tiveram um bom desempenho contra o Racing do Uruguai. No entanto, após 2 resultados desfavoráveis contra o América e o Mirassol, o Corinthians conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas, mesmo com uma atuação aquém do esperado. O time não se destacou contra o Racing, que é uma equipe modesta, e também teve dificuldades contra o Santos. No primeiro tempo, o Santos foi superior, mas no segundo tempo, o Corinthians conseguiu se sobressair. Minha análise é a seguinte: o futebol é um jogo que, como sabemos, é decidido por pequenos detalhes. Na segunda etapa, o Corinthians conseguiu balançar as redes enquanto o Santos não conseguiu aproveitar suas chances no primeiro tempo. Um exemplo claro disso foi o gol perdido por Zaivaldo. Aquela chance é típica de um time em situação de rebaixamento. O Santos teve diversas oportunidades, como aquele cabeceio que Zaivaldo deixou passar, algo que um time rebaixado não deveria permitir. Também houve um jogador que finalizou de forma cruzada na entrada da área e não conseguiu converter. Portanto, o Santos poderia ter inaugurado o placar no primeiro tempo, mas falhou. O Corinthians se impôs e marcou na segunda etapa. Reiterando no primeiro tempo, o Santos foi melhor, enquanto no segundo, o Corinthians se destacou, mas a partida teve um nível técnico bastante baixo. O Corinthians entrou em campo com um esquema que não se ajusta ao seu elenco. Essa é uma crítica construtiva ao trabalho que está sendo desenvolvido. O treinador precisa se conscientizar de que o Corinthians não tem condições de atuar dessa maneira. Não há como o Corinthians jogar assim, pois esse esquema não se alinha com as características dos jogadores. Na minha visão, o treinador comete um erro, mas antes dele outro também falhou. Não citarei mais, mas gostaria de saber quando foi a última vez que ele acertou. Focando na análise em janeiro, embora isso possa parecer repetitivo, é a verdade. Ao observar uma partida como essa, é importante ressaltar isso. Ele avaliou que o Corinthians não necessitava de reforços. O elenco é extremamente carente, principalmente na posição de jogador de beirada, aquele que quebra linhas, dribla e avança até a linha de fundo. O Corinthians não possui esse tipo de jogador. Na verdade, essa função está se tornando rara no futebol brasileiro, o que é muito preocupante. Por exemplo, surgiu um atleta em um time que vem se destacando e é imprescindível ir atrás dele e contratá-lo imediatamente. Não é necessário questionar se ele é bom ou ruim, é preciso tentar, pois há uma carência clara nessa posição no elenco. Portanto, para mim, a primeira falha foi de quem fez essa avaliação. No Ceará, é essencial agir de forma ágil e realizar novas contratações. Não adianta ficar se perguntando se a decisão é certa ou errada, é preciso experimentar. Identifica-se uma escassez em posições específicas dentro do elenco. Um erro significativo é atribuído à liderança da equipe. O time necessita de atletas que atuem nas laterais, que possuam habilidades para driblar e enfrentar adversários em 1 contra 1. Também é crucial contar com um volante que possa romper linhas. A atenção não deve estar apenas em atacantes ou defensores, mesmo que seja necessária a adição de um zagueiro e de um lateral direito. É evidente a existência de várias lacunas na qualidade do elenco. Um lateral direito, um zagueiro, um volante e um atacante que jogue pelas laterais. São fatores ausentes. Vale destacar que a liderança da equipe carrega uma enorme responsabilidade em relação aos desempenhos insatisfatórios nesta temporada, especialmente diante dos desfalques. Com relação à escalação, o esquema tático apresentado causa preocupação. O primeiro tempo foi bem preocupante. Enfrentamos um time que é considerado um dos candidatos ao rebaixamento e eles se saíram melhor do que nós nos primeiros 45 minutos. Isso ocorre devido à insistência do treinador em um esquema defensivo. Um dos atletas não se aventurou e permaneceu no campo defensivo. O zagueiro também não se deslocou para frente. Com o esquema utilizado, um jogador ficou posicionado entre as linhas, resultando em uma linha defensiva com 4 atletas. Na segunda linha estavam outros 4, enquanto na frente apenas um atacante. A vitória na partida tem sua importância, pois o que realmente importa são os 3 pontos. Avançamos.
para a 8ª posição na tabela, embora poderíamos estar em 7ª se outro time não tivesse vencido? É satisfatório conquistar os 3 pontos, mas não se pode desconsiderar as falhas da equipe em campo? Serei franco, o esquema utilizado hoje, sem a presença de um atleta decisivo? É fundamental ressaltar que, mesmo com a importância dos 3 pontos obtidos, as falhas ainda persistem. Por exemplo, se essa equipe jogar, digamos, sem o jogador mencionado no próximo jogo, as chances de sucesso em um campo desafiador são mínimas. Se o jogador estiver presente e um outro retornar à situação, se transforma completamente. O que quero enfatizar é que essa equipe que venceu por 1-0 conseguiu isso devido à fraqueza do adversário. A vitória ocorreu contra um time que atualmente está apresentando um desempenho muito abaixo do esperado, mal estruturado e mal montado. O sucesso da equipe se deve a esse adversário. Se essa mesma formação com os mesmos atletas enfrentar um time mais forte, as chances de vitória são praticamente nulas. Posso afirmar isso com segurança. O desempenho do time tem se mostrado intermitente. É perceptível a grande distância entre a primeira linha e a segunda. E o que surpreende ainda mais é a distância que a segunda linha mantém em relação ao último jogador, que tem demonstrado lentidão. A transição da equipe é semelhante a um carro subindo uma ladeira com dificuldade. Um dos atletas, por sua vez, teve um rendimento abaixo do esperado. Neste momento, não é possível contar com ele. O treinador parece estar excessivamente centrado. Nesse atleta, inclusive, lhe deu a faixa de capitão, mas foram observadas jogadas que comprometeram a fluidez da equipe. Por exemplo, ele assumiu a função de principal armador, mas o que se viu foram passes laterais. Um comentarista chegou a mencionar durante a transmissão que houve uma jogada em que ele recebeu a bola em uma posição crucial. O atleta assume a posição de armador principal, substituindo o jogador anterior. E o que acontece? Os integrantes da equipe apenas realizam passes laterais. Foi informado que houve uma jogada em que ele recebeu a bola entre as linhas em sua posição e fez um passe por elevação. É um movimento simples que muitos conseguem executar. Logo depois, outro atleta fez um passe semelhante para o colega, que estava sozinho na ala esquerda. Era necessário apenas um leve toque por elevação, mas ele decidiu retornar a jogada para os defensores. Como uma equipe pode se organizar dessa maneira, esperar-se que um time avance com a bola em busca do ataque? Esse é o grande erro do Corinthians. A formação escolhida pelo técnico com muitos jogadores lentos é problemática. Um dos jogadores não apresenta velocidade e o desempenho de outro não foi marcante. O torcedor pode ficar animado com uma assistência, mas isso não significa que tenha feito uma grande partida. O nível do jogo foi realmente insatisfatório. Hoje não tivemos os melhores em campo, mas sim os que tiveram menos destaque. O treinador erra na escolha dos jogadores, pois essa equipe não consegue lidar com adversários ágeis. O time já foi goleado e não conseguiu reagir. A falta de velocidade é clara na formação. Além disso, os atletas não conseguem iniciar jogadas rapidamente e o time adversário, com uma linha defensiva bem estruturada, se impôs. Isso permitiu que os jogadores adversários tivessem vantagem sobre os lentos do Corinthians, que apresenta características de um time desgastado. O erro na escalação é do treinador. Muitos podem alegar que a responsabilidade não é dele, mas sim pela forma como o elenco foi montado, que é deficiente. A responsabilidade recai sobre os jogadores lentos, que revelam características de um time cansado, e o treinador acaba errando na escolha. Há quem argumente que a culpa não é do técnico, mas isso não o isenta de suas falhas. Por exemplo, é importante discutir a situação de um jogador na ala esquerda. Ele não pode continuar assim. E há críticas a respeito do jogador na ala direita. Basta observar o futebol. O que muda na atuação do atleta na direita em relação à segunda linha? Quase nada, é só analisar a formação em campo. Quando se utiliza um esquema com uma linha de 4, há um na frente. Da mesma forma, ao adotar o losango, também há um na dianteira. O posicionamento se mantém e agora até com mais liberdade. Contudo, os outros jogadores são lentos e não há 2 atacantes à frente. O problema não reside no jogador atuar aberto na segunda linha, pois ele sempre esteve nessa posição. O cerne da questão é a ausência de 2 atacantes na linha
de frente nem um meia por trás. Se optar pelo esquema que, segundo muitos, deveria ser o losango, mas decidir por um esquema com um jogador na segunda linha e 2 atacantes na frente, um rápido na esquerda, isso funcionará. Isso porque o jogador terá um momento para se recuperar. É vital ter 2 atacantes adiante e colocar jogadores mais combativos no meio-campo para armar pelo centro. O treinador está falhando na formação, escalando todos os jogadores sem velocidade juntos. Esse é o problema. O time se torna lento e hoje, por exemplo, quando o lateral está em campo, ele não consegue proporcionar profundidade. Nunca se viu um lateral que não avança até a linha de fundo. Quem ataca a linha de fundo é o jogador independentemente do esquema utilizado. O fato é que a equipe carece de agilidade para atuar de maneira coletiva, resultando em uma lentidão excessiva. Quando um determinado atleta está em campo, ele evita jogadas de profundidade e é incomum observar um lateral que alcance a linha de fundo. Um atleta se encarrega de avançar independentemente da estratégia tática empregada, enquanto o outro se posiciona mais internamente. Essa característica foi particularmente evidente em uma partida recente em que um atleta não contribuiu para a construção do jogo centralizado. O treinador tem se deparado com desafios na escolha de sua formação tática e seria interessante experimentar algo diferente das abordagens usuais dos técnicos. Por que não considerar um jogador na segunda linha composta por 4 atletas? Caso existam reservas para a lateral, essa alternativa ainda poderia ser explorada. Se um atleta se machucar durante a partida e não houver substitutos, qual seria? A solução poderia haver um deslocamento de um jogador da segunda linha para a primeira linha de 4, enquanto um atacante entraria, por exemplo. Além disso, haveria ainda 2 laterais esquerdos disponíveis no banco. É claro que a equipe precisa aumentar sua velocidade. Um atleta possui uma boa capacidade ofensiva na segunda linha, o que poderia ser vantajoso. Com 2 laterais em campo, um adversário enfrentaria consideráveis dificuldades, pois se conseguisse ultrapassar um jogador, o outro estaria pronto para cobrir. A profundidade poderia ser garantida pelo lado esquerdo, correndo até a linha de fundo e arriscando chutes. Gol! Isso permitiria uma formação no meio de campo mais dinâmica com um atleta, por exemplo. É relevante destacar que um dos adversários não apresenta volantes de alta qualidade. Poderia se posicionar um atleta no meio, acompanhando outro que jogasse por dentro. Dessa forma, o time contaria com um jogador na linha de ataque melhor posicionado entre as linhas ao invés de outro. Portanto, a formação proposta poderia ser uma linha de 4 com um atleta, entre as linhas um terceiro, um lateral e na frente um atacante, resultando em uma transição muito mais rápida. É importante mencionar que um determinado jogador tem mais habilidade defensiva do que outro, o que facilitaria a recuperação de posse de bola. Ele poderia fazer a assistência para um companheiro que atuaria por dentro. A estrutura incluiria uma linha de 4 com um atleta posicionado entre as linhas, outro um terceiro, um lateral e na frente um atacante. Isso proporcionaria uma equipe com uma transição bem mais ágil. A primeira vantagem é que o jogador em questão tem uma habilidade superior para desarmar. Ele seria capaz de passar a bola para um companheiro por dentro, que por sua vez abriria o jogo para o lateral. O lateral poderia avançar e um atleta teria a chance de subir e formar uma triangulação pelo lado esquerdo junto com o colega. Poderíamos imaginar um triângulo formado por 3 atletas com um atacante posicionado na área. Essa configuração seria bem mais eficaz, embora os técnicos tendam a ser previsíveis. Um atleta específico poderia ser uma boa opção, já que outro acredita em seu potencial. No entanto, os treinadores têm se mostrado excessivamente previsíveis ultimamente. O começo do trabalho de um treinador, para muitos, é um tanto decepcionante, pois ele aprecia um jogo ofensivo, mas o que se viu em campo, especialmente no primeiro tempo de uma partida, foi uma equipe tímida. O treinador parece estar adotando uma abordagem mais defensiva e a equipe carece de velocidade e vigor. Mesmo que alguns não sejam entusiastas de um jogador considerado limitado, é crucial ter alguém em campo que se dedique ao máximo. Outro atleta, por sua vez, é visto como bastante monótono durante uma partida. Foi necessário preparar um café para não cair no sono. Portanto,
A formação sugerida seria linha de 4. Um atleta entre as linhas, um lateral e um jogador de tida ataque. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O mundo do futebol brasileiro acaba de ser sacudido por um rumor que agitou os bastidores do esporte. Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria prestes a assumir o comando do Corinthians, que passaria a ser uma sociedade anônima do futebol, SAF, sob sua gestão. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, gerou grande expectativa entre torcedores, analistas e o mercado esportivo, colocando em pauta uma possível revolução na forma como o clube mais popular do Brasil será administrado. Ronaldo, ídolo do futebol mundial e com uma carreira brilhante tanto nos gramados quanto nos negócios, tem se mostrado cada vez mais envolvido com o futebol enquanto investidor e gestor. Sua passagem como sócio do Cruzeiro já demonstrou sua capacidade de atuar além das 4 linhas, buscando modernizar estruturas e implementar práticas de gestão mais alinhadas com o futebol globalizado. Agora, a possibilidade de assumir o Corinthians, clube de enorme torcida e peso histórico, como SAF indica um passo importante na transformação da administração dos clubes brasileiros, cada vez mais atraídos pelo modelo empresarial. O Corinthians, que recentemente passou por diversas turbulências financeiras e esportivas, poderia encontrar em Ronaldo uma liderança capaz de unir paixão, conhecimento e experiência para reerguer o time dentro e fora dos campos. O fenômeno não é apenas um símbolo de conquistas, mas também alguém que entende o que representa o futebol para a sociedade brasileira, especialmente para a massa corintiana, que acompanha o clube com fervor e dedicação inigualáveis. Além do aspecto emocional, a entrada de Ronaldo como comandante da SAF do Corinthians deve trazer investimentos estratégicos, reestruturação administrativa e uma nova visão de longo prazo para o clube. O mercado de futebol mudou e clubes brasileiros buscam cada vez mais se profissionalizar para competir tanto nacional quanto internacionalmente. A chegada do fenômeno à gestão pode significar a adoção de tecnologias avançadas, foco em formação, de atletas e parcerias comerciais que valorizem o clube em diversas frentes. No campo esportivo, a torcida corintiana espera que a gestão de Ronaldo traga estabilidade e resultados concretos, com contratações assertivas e planejamento para o futuro. A combinação entre a paixão do fenômeno pelo clube e sua experiência de mercado pode ser a fórmula ideal para que o Corinthians retome seu protagonismo no cenário nacional e conquiste títulos importantes, algo que os torcedores desejam. Há tempos! Por enquanto, o rumor segue como um assunto quente nas redes sociais e veículos de imprensa especializados, com fãs fazendo campanhas e especulações sobre os impactos dessa possível mudança. Caso se confirme, a história do Corinthians ganhará um capítulo marcante, com Ronaldo Nazário assumindo um papel que pode redefinir os rumos do clube e servir de exemplo para outras agremiações brasileiras que desejam se modernizar e crescer de forma sustentável. Em resumo, o possível comando de Ronaldo Nazário sobre a SAF do Corinthians representa uma transformação que vai muito além do futebol, simbolizando a profissionalização e a inovação no esporte mais amado do país. O fenômeno, que brilhou como atleta, agora pode brilhar como gestor, unindo talento e paixão para levar o Corinthians a um novo patamar, celebrando a grandeza do clube e escrevendo uma nova era em sua história centenária. A torcida espera, ansiosa por confirmações, e prepara-se para um futuro cheio de expectativas e esperança. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!